Olá, boa noite. Não era bom o jantar? Está tudo fraquinho? Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao SECA. Eu sou a Sandra, não é? A Miki já disse, mas é só para reforçar. E o tema hoje é Detox Espiritual 3. Mas antes eu convido-vos a imaginar que a nossa mente é um sótão, onde não vamos há muito tempo. E por isso vamos olhar com olhos de ver e atentar no que pusemos lá guardado e está esquecido. Faz sentido? Então vamos limpar a nossa mente de tudo isso que já nos interessa mais, que já não nos interessa mais. Faz doer? Não é bom? Desapega. Limpando e higienizando, guardando apenas o que é são, que nos dá alento, que nos faz sorrir. Arranjar espaço na nossa mente para o que vale a pena, o que nos deixa leve e nos aproxima da nossa essência divina. Higienizando e preparando a nossa mente para que fique receptiva, para que tenhamos ouvidos de ouvir a tudo aquilo que vamos ouvir e aprender aqui hoje. Limpando e higienizando a nossa mente. Quando falamos de detox espiritual, falamos de desintoxicar o nosso espírito, ou seja, aquilo que nós já fomos, aquilo que somos e aquilo que vamos continuar a ser depois da morte do corpo físico. Espírito. Então, falar de detox espiritual é falar de nos desintoxicarmos na essência. Eliminar pensamentos cristalizados, conceitos prejudiciais à nossa evolução. Falamos de desintonizar com o que não nos convém. Quando falamos de detox espiritual, falamos de nos desintoxicar naquilo que é mais importante, não é? Na nossa mente. E cita aqui, seguindo Emmanuel, já vimos a noção da responsabilidade e a devoção à prática do bem, metade dos ingredientes do meu detox espiritual. Vamos conhecer os dois que faltam. Amor ao estudo, sentimento sublime pela aprendizagem, por adquirir conhecimento. Já que, tal como nos diz Joana de Ângeles, nem a morte arrebata o conhecimento, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e fácil manejo. O amor ao estudo leva-nos a encontrar respostas a perguntas como: por que é que eu estou aqui? Por que é que eu ainda estou num mundo de provas e expiações? Um mundo em que predomina o mal? A resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado das suas enfermidades morais. E nesta frase vemos claramente a noção de responsabilidade. Lembrando que situar a responsabilidade do nosso lado tem como consequência facilitar a solução dos problemas. Já que eu me encontro aqui por minha causa. Não é uma obsessão que me prende, não é um vizinho, não é A, não é B, não é C, não é D. Sou eu. Tudo aquilo que me acontece, acontece por minha causa. Por causa do que eu sou na minha natureza, na minha essência. Por causa do que eu sou enquanto espírito imortal. Por isso, delegar uma responsabilidade que é só minha, noutra pessoa, no tempo, no planeta Terra, ou até mesmo em Deus, é apenas e só cultivar a posição de vítima na qual me comprazo. A queixa é uma fuga dessa responsabilidade que nós, que eu assumi quando tracei o meu plano reencarnatório para me melhorar, para me curar
das minhas enfermidades, das minhas faltas morais. E eis aqui o segundo ingrediente: devoção à prática do bem, sendo o bem o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. É a nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. E como isto é algo que ainda não conseguimos, é imperativo o quarto ingrediente: esforço perseverante no nosso próprio burilamento moral. Ser incansável no nosso aperfeiçoamento moral. Porque, como nos diz veneranda emissária no livro Libertação, faz parte da coleção do nosso lar que a Bela apresentou, nós somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho das nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. E de repente, a dor se explica diante dos nossos olhos. Porque existe, como funciona. Ouçamos o que diz o ministro Clarêncio no livro Entre a Terra e o Céu, que faz parte da coleção O Nosso Lar. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para se desenvolver na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Esta escultura chama-se Self-Made Man. Qualquer coisa como o homem que se faz a si próprio. A sua autora, Bobby Carlyle, diz que representa o homem a esculpir o seu futuro, que o rosto é do filho, mas o restante do corpo foram vários amigos que serviram de modelo. Vemos o homem a esculpir-se a partir da pedra bruta da qual emerge. Se pensarmos que somos o resultado de uma muito longa evolução até sermos humanos, e que quando aqui chegamos necessitamos de várias vidas para nos aperfeiçoarmos, e por isso ainda temos muito trabalho pela frente, esforço perseverante no nosso próprio burilamento moral, podemos dizer que esta escultura é como se fosse o nosso resumo. E se percebemos que não devemos desistir do nosso próprio aperfeiçoamento moral, vale a pena ver o que é um buril. Cada uma destas peças é um buril, que é um instrumento com uma ponta de aço ou uma substância muito dura para cortar e gravar em metal, lavrar pedra, etc. É um cinzel. E isto ajuda-nos a entender o quão delicado e preciso é este trabalho. Este autotrabalho de burilamento, de aperfeiçoamento. Mas eu acho que faço tudo bem. E aparece a dor. Mas como é que isto funciona? Bora ver um exemplo prático. Vocês sabem
ou ficam a saber, que eu fiz uma entorse há cerca de um mês. Eu só tenho um mês, mais precisamente. E como carinhosamente me chamaram por aqui, eu tenho andado de manquitó. Mas a vida não para, não é? E eu tinha uma reunião na altura da queima, ou seja, no início deste mês. Podem ver a atualidade do assunto. Isto foi muito recentemente. E eu ia passar nos oleados e o lago tem aquelas barreiras de metal que a polícia põe, tem aqueles pezinhos para se equilibrar. E eu, como ia mancar e com dores, ia juntinho à barreira. E nisto, eu ia à direita. E vinha uma senhora, que me pareceu estrangeira, com muita pressa, também junto à barreira. Aliás, ela vinha com tanta pressa que parecia que não havia amanhã. E eu começo a vê-la aproximar e penso, a sério? A senhora vai-me fazer afastar-me, manca e com dores? E bem, e como se a senhora continuasse naquele rito, eu achei que era mesmo melhor e mais seguro afastar-me. E não sei se vocês têm a noção, mas eu ao afastar-me fiquei muito perto da estrada, porque o espaço é muito curto. E isto, a senhora continuou e no momento que passa por mim, ela tropeça no pezinho da barreira. E eu tive dois pensamentos quase simultâneos. O primeiro foi, bem feita. E o segundo foi, Sandra, a sério? Ficaste contente com o mal do outro? Oh, meu Deus! Eu fiquei chocada com a minha própria reação. Enquanto eu estava a tentar recuperar, não é? Temos o relógio, não é? Da câmara e eu, a reunião. E pronto, fui para a reunião. E à noite, quando eu estou a rever o meu dia, oh meu Deus, o que é que eu fiz? E eu disse, oh pai, eu sei que tu não me culpas, mas perdoa-me, porque eu estava com um sentimento, estava com uma sensação horrível. Dia seguinte, estou eu em casa, não é? Pé ao alto, gelo, ligam-me, a saber como é que eu estou. Conversa vai, não é? Diz quem me liga. Tu fizeste uma grande entorse, fulano aconteceu aquilo, ciclano aconteceu aquilo outro, beltrano, mais não sei o quê, é só azares. E eu, não é, como o conhecimento é de fácil manejo, eu disse, azares não, são despertares. E a pessoa faz-me assim uma daquelas perguntas assim muito simpáticas, não é? Assim tipo, checkmate. Foi o que aconteceu contigo, não é? A Terra é uma escola e a professora Vida resolveu dar-me teste e perguntar-me como é que está a tua noção de responsabilidade, devoção à prática do bem, amor ao estudo e esforço perseverante no teu próprio burilamento moral na prática. Como é que tu és quando te põem um espelho à frente? E eu respiro fundo. Ainda bem que o pensamento não é assim muito rápido, porque isto foi eu estou-vos a dizer o que é que passou na minha cabeça, não sei o que é que me passou na cabeça para pôr isto na palestra, mas pronto, foi exatamente isso. E nos outros 3 segundos que eu demorei a continuar, eu fui obrigada, literalmente, a refletir. Coisa que eu ainda não tinha feito até ali. E respondi. Bem, eu estava numa fase que eu estava a jantar e adormecia a comer de tão exausta que estava. A vida obrigou-me a parar e a pensar. O que é que tu estás a fazer? Estás a autodestruir a tua saúde. Estás-te a autodestruir. Tudo aquilo que não podia esperar, agora estava à espera, porque eu estava a descansar de pé ao alto e com gelo. Então todas estas coisas acontecem para a gente acordar, para nós despertarmos. E eu já aprendi mais sobre a mim própria com esta entorse do que nos últimos tempos. E eu digo assim, olha, por exemplo, ontem, eu até tenho vergonha de contar isto, mas eu estou a pensar por isto na minha palestra, portanto, eu vou dizer o que é que aconteceu. E contei. E assim, eu achei que já não tinha aquele tipo de coisa em mim, mas tenho.
É por isso que nós temos que estar sempre a ver como é que nos melhoramos. Conversa vai, conversa vem, não é? A continuação das melhoras. Obrigada, beijinhos e desligamos. E eu, com sentimento de culpa e vergonha, penso: eu não posso pôr isto na palestra. Que vergonha, eu sinto-me tão mal com isto. Não posso chegar lá isto e contar ao pessoal do SECA. E depois ao mundo, porque a palestra vai para a internet. E o que é que faz um espírita que tem problemas? Parece. E eu, meu pai, que vergonha. Quem me dera não ter pensado naquilo. Mas pensei. E eu achava que já não tinha certo tipo de pensamentos. E afinal, a prece também é um pedido de ajuda. E quando se tem algum amor ao estudo, o auxílio veio recordando uma mensagem de Joana de Ângeles que tinha começado o meu dia. Não te deixes consumir pelo arrependimento. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Pois é, pai, não posso apagar. É só que eu pensei que eu já não tinha esse mal em mim. Eu também só pensei e imediatamente Evangelho segundo o Espiritismo. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Oh, esperança para mim! Okay. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Ok, estou no caminho, afinal não é assim tão mau. Mesmo que fosse, é preciso auto-perdoar-me mais. Eu erro, mas estou a aprender. Notar que erro já é um progresso. E é bem melhor que o caso do pão com manteiga. Eu tomei conhecimento deste caso esta segunda-feira. Vejam só como estes assuntos são da ordem do dia. Estava-se a falar de gostos e alguém diz: eu gosto é de pão com manteiga. O pão com manteiga sabe mesmo bem. Sobretudo estes que eu tenho comido ultimamente. E começa-se a gabar de um esquema que um amigo descobriu, que, abusando da boa-fé, a minha noção de responsabilidade impede que eu conte aqui para não divulgar o mal, não é? Faz com que nunca pague o pão com manteiga. E a pessoa tem lanche da manhã, lanche da tarde. E eu digo, não devia fazer isso, porque quando falta são os funcionários que têm que pôr do seu bolso. E diz a pessoa sem qualquer problema: não são os funcionários, é a empresa. Como a pessoa não fosse minimamente receptiva a qualquer coisa que eu estivesse a dizer, eu digo: quando chegar ao outro lado, vai ter uma dívida grande para pagar. E a pessoa, com muita surpresa, diz: porquê? E uma outra pessoa responde: tudo se paga nesta vida. Entretanto, chega mais alguém e o assunto ficou por ali. Este é um caso típico em que a pessoa tem um mau pensamento, essa ação, e nela se compraz. Ainda está sob toda a força do mal. Eu diria mesmo que a pessoa não quer ver que é uma forma de lesar o outro. Façamos algumas contas, só para termos a noção. Imaginemos que o pão com manteiga custa 10 cêntimos. Se for só uma vez por dia, 10 cêntimos vezes 5 dias são 50 cêntimos. Vezes 4 semanas, que é um mês, são 2 euros. Vezes 12 meses, que é um ano, são 24 euros. Ou seja, num ano, a pessoa dá, no mínimo, um prejuízo de 24 euros. Mas lembrando que são pelo menos 2 pessoas a fazer o mesmo. E se as duas fizerem 2 lanches por dia, estamos a falar de 4 pães por dia, vezes 5 dias, 2 euros, vezes 4 semanas dá 8, vezes 12 meses dá 96 euros de prejuízo. Ou seja,
A pessoa está a semear que ainda nesta vida, ou numa próxima, alguém lhe faça o mesmo, com a mesma atitude. Para já não falar do amigo que não só comete a falta, mas leva outro a cometê-la também. Porque como nos diz o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém. Mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Quando ofendemos a essa ou àquela criatura, lesamos, primeiramente, a nossa alma. De vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Será que quando a pessoa for roubada, para perceber que está errado e não se faz, será que se vai lembrar? Ou vai ter a humildade de aceitar que se está a passar por aquilo é porque algures o semeou? Ou vai se revoltar, que não merecia, que nunca fez nada disso? Não nos lembramos, é um problema. É verdade, não é? Mas a vida oferece-nos oportunidades de corrigir. Se fizermos esse esforço perseverante. Outro exemplo? Lá estava eu, ao fim do dia, a pôr o meu pezinho ao alto, com gelo, quando me começa a doer acima do tornozelo e até à barriga da perna. Eu, ai, que ainda faço com uma desgraçada da terapeuta. E sinto revolta em mim. Oh, Sandra, não te estou a conhecer. Se tens revolta, tens que perdoar. Tenho que perdoar? Então, para vocês perceberem, está aqui a faltar uma parte da história, não é? Quando eu era miúda, e passou, para vocês terem a noção, há quanto tempo é que isso já foi no século passado. Pronto. Quando eu era miúda, o autocarro passava lá à porta de casa, mas houve obras e, entretanto, o autocarro é desviado e, basicamente, nós saímos no meio da estrada. E eu, ao descer, fiz uma distensão de ligamentos por baixo do pé e uma entorse no tornozelo. Pelo menos foi como disseram no hospital. Imobilizaram-me o pé com uma botinha de esponja, canadianas, encurtando a história, blá, 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 até que chegou a altura da fisioterapia. Eu tive uma fisioterapeuta nova, muito meiguinha, que disse-me, olha, tu andas com 2 canadianas, mas já não precisas, vamos tirar uma. E o tempo foi passando, mas eu tinha muitas dores. E diz-me ela assim, mais ou menos a meio da semana, olha, as sessões estão para acabar na próxima semana, mas tu tens muitas dores, portanto provavelmente vais ter que continuar. Mas nós falamos com o doutor a ver se tu precisas de canadiana ou não. Ok. Só que no fim dessa semana, na sexta-feira, ela vem ter comigo. Entretanto, havia uma outra terapeuta, mais novinha, que cuidava de mim, que estava sempre a dizer, se fosse comigo já não andavas de canadiana, porque tu não tens nada. E eu tinha muitas dores e nunca fui muito de prestar atenção, portanto ela falava e eu deixava falar. No fim da semana, a terapeuta que era amiguinha fala comigo e diz-me, olha, vou de férias. Pode ser que quando eu vier já estejas melhor. Eu disse, ok. Segunda-feira, quem é que substitui a minha terapeuta amiguinha? A outra terapeuta. Naqueles 2, 3 dias, apesar das minhas muitas dores, ela tira-me a canadiana e, naquela altura, funcionava assim. Nós só íamos ao médico se houvesse necessidade. Portanto, ela achou que não havia necessidade e eu não fui ao médico. Ou seja, eu tive alta. Eu tinha muitas dores. Até que a minha mãe disse, não pode ser, tens que voltar ao médico. Mas eu, era miúda, não é? Não queria voltar ao médico. Mas, lá voltei ao médico. O médico está-me a ver-me o pé, vê-me a perna e disse assim, tenho uma grande inflamação no tendão de Aquiles. E isso só aconteceu porque não curou da forma certa as lesões que tinha. E eu pensei, foi terapeuta.
Por isso, agora, passado décadas, não é? Aquilo veio-me à cabeça. E eu penso, eu não posso acreditar. Eu tenho que perdoar. E como é que nós perdoamos uma coisa que aconteceu bem lá atrás, no nosso pretérito? Com um exercício, não é? Então eu comecei a pensar, bem, ela era muito novinha. Na altura, os estagiários, a gente não sabia quem era ou quem nenhum, não era. Se calhar ela era estagiária que ia mostrar serviço. Pensei eu. E depois, penso assim, bem, ela era fisioterapeuta. De certeza que mal ela não me queria fazer. Portanto, aconteceu. Ok. Eu percebi e perdoei. E foi como se me tirassem 50 quilos de cima. Foi assim uma coisa... E eu pensei, a sério. Mas mesmo assim ainda havia ali qualquer coisa, porque eu ainda continuei a pensar no assunto. Então eu penso, bem, na realidade eu devia ter saído do consultório e devia ter ido falar com ela. Não para lhe dizer impropérios ou outra coisa no género, mas apenas para lhe dizer que ela devia de ouvir mais os doentes, porque se calhar ela podia, ou se calhar pode, prejudicar outros doentes. E no momento em que eu pensei aquilo, eu pensei, eu não fiz a minha parte. Era o que estava a faltar, não é? Eu não fiz a minha parte. Porque realmente eu não tendo ido lá e não ter dito, aquilo se calhar aconteceu mais vezes. Então eu pensei, pronto. Sentimento de culpa, peso na consciência, outra vez. O que é que nós fazemos? Auto-perdão. Tem que ser. Então eu tento me pôr naquela situação outra vez, não é? Eu era muito miúda, novinha, não tinha experiência da vida. Se calhar aquilo nem sequer me passou pela cabeça. Ok. E eu percebi e auto-perdoei-me. E mais uma vez foi como se me saíssem 50 quilos de cima. E o que é que isto nos diz? O que é que isto nos diz? É por isto que precisamos de fazer este esforço perseverante no nosso burilamento moral. Imaginem que eu desencarno antes de entorce. Vocês já sabem que eu sou dramática, portanto, pronto. Imaginem que eu desencarno antes de entorce. Depois estou lá a rever e de repente vejo que tenho uma mágoa enorme por uma terapeuta que eu nunca mais vi na vida. Uma coisa que aconteceu, no mínimo, há 20 anos atrás. E como é que eu resolvi o problema? Lá tinha que eu agendar isso na minha próxima vida para resolver aquele problema. Então, pensamentos, lembranças, recordações do passado que não são boas, incomodam, fazem sentir revolta, amargura, fazem chorar, sofrer, são toxinas altamente prejudiciais que precisam de ser trabalhadas com perdão e auto-perdão para serem eliminadas da nossa memória, para o nosso próprio bem e crescimento espiritual. Aqui fica a bibliografia e a Emmanuel, lá no Vinha de Luz, que nos lembra que não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, como o Pai, os tutores de nós mesmos. E se no início eu não disse que este é o último detox espiritual, é porque detox espiritual é trabalho de hoje, de amanhã, do futuro. Detox espiritual sempre, até à perfeição. Por isso, bom
e contínuo detox espiritual. Sejamos responsáveis, devotados à prática do bem, amando o estudo e perseverantes no esforço do nosso próprio burilamento moral. Muita luz, muita paz. Obrigada.